E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300, e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito, seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38, 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora às nossas orações, glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos fazer agora uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer agora mais uma oração para dar continuidade aqui à live, ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, um crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. E eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo,
junto conosco em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença. Agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí o número de 1 a 20 para você fazer parte deste rebanho, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao livro aqui para a meditação do rebanho. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 31 do livro de Gênesis. Capítulo 31. Contém 55 versículos, que diz assim: Jacó retorna à terra de seus pais. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e 4, par. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3 contém 18 versículos, que diz assim: Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Versículo 1, 2, 3 e 4. Finalmente, irmão, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confianças em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. E o livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor.
Capítulo 8 do livro de 1 Reis. Capítulo 8. Capítulo 8 do livro de 1 Reis contém 66 versículos, que diz assim: Salomão traz para o templo a arca, versículo 1, 2, 3 e 4. Congregou Salomão os anciões de Israel, todos os cabeças das tribos dos príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciões de Israel e sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia, os sacerdotes e levitas que os fizeram subir. Glórias ao nosso Deus. Agora mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 7 ímpar e número 8 par. E o livro sorteado é o livro de Ruth, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Ruth. O capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos, que diz assim: Noemi e Ruth. Versículo 6, 7, 8 e 9. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porque nesta ouvia que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe: Noemi, ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os que morreram. E comigo, o Senhor vos dê que sejais feliz, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. E o livro sorteado é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos, que diz assim: Gratidão de Paulo para com os filipenses. Versículo 10, 11, 12 e 13. Alegrai-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu povo a vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Abençoados, agora eu irei apresentar uma mensagem de nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção, prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse capítulo 22, de 1 a 20, foco 2, 18 e 19. Lucas 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava aos sacerdotes. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, pois sabe que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo.
tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saudo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção! Está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito em João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a castas de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, versículo 19 a 21 e 23. João 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas 11, 41 e 42 que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue as suas ofertas e dízimos sobre essas palavras, para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações, para ser recompensados, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus, o Cristo, disse. Confira em Marcos 10, de 27 a 30, foco 30. Diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de orações para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Eu irei agora continuar com os recadinhos. Muita atenção! Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando o comprovante independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dai-se-vos-á a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. Assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. E agora eu irei ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23
com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus, o Cristo. Oração de número 6. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual, @IG 1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. Vamos dar continuidade agora aqui aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de escolher um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. E o livro sorteado é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas. Livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim: a profecia apostólica, exortações, versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. E o livro sorteado é o livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Filemão. Contém 25 versículos que diz assim: Paulo intercede em favor de Onésimo. Versículo 8, 9, 10 e 11. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes de ti foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. E o livro sorteado é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Colossenses, vamos ao sorteio. O capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo
também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. O livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. O capítulo sorteado do livro de 1 Coríntios é o capítulo 11. Capítulo 11 contém 34 versículos, que diz assim: o véu e o seu uso na igreja de Coríntio. Versículo 2, 3, 4 e 5. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entregueis. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. E o livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 1 João. Capítulo 4 do livro de 1 João contém 21 versículos. Os falsos profetas e os verdadeiros santos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu irei ler para vocês agora uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 79. Muita atenção com a união e a política nas igrejas. Esta é a denúncia de número 79, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. Atenção! Nem as igrejas, nem os seus líderes têm permissão para exercer as atividades do evangelho só, porque é necessário que tenha, no mínimo, 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolhas e como interagir, exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus o Cristo e dos seus apóstolos. Eles também não têm permissão para oferecer partidos políticos às pessoas, mas sim somente políticos, de mandatos ou candidatos. Pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandato, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Primeiro, Tributo de César, Marcos 12, com foco no 14 a 17. Segundo, Orações, 1 Timóteo 2, com foco 1 a 8. Terceira, Honrar, Romanos 13, com foco de 1 a 7. Quarta, Fazer o Bem, 1 Pedro 2, com foco 11 a 17. Quinto, Ensinar e praticar como está escrito, Mateus 5, com foco 17 a 20. 6, o Senhor Deus com todos
Provérbios 8, com focos 13 a 21. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 40, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta sua igreja virtual, @G1-318-37-300, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da tua palavra para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade agora aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Esther. Capítulo 5 do livro de Esther. Capítulo 5 contém 14 versículos, que diz assim: Esther convida ao rei e Amã para um banquete. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então disse-lhe o rei: o que tens, Esther, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 13 do livro de Neemias. Capítulo 13 contém 31 versículos. Os estrangeiros separados de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os anomitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel, com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para o amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apararam de
apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Senhor Deus, se tinha aparentado com Tobias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro é o 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de Samuel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 10 do livro de 2 Samuel. Capítulo 10 do livro de 2 Samuel contém 19 versículos, que diz assim: Davi derrota os Amonitas e os sírios. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disso morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi seus servos para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Anum: pensas que por Davi te haver mandado consoladores, está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecer a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Anum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba, lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despiu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. E o capítulo sorteado é o capítulo 97 do livro de Salmos. Capítulo 97 do livro de Salmos contém 12 versículos, que diz assim: a majestade e o domínio de Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Reina o Senhor, regozija-se a terra, alegra-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhes consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Esdras, capítulo 10. Esdras. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 6 do livro de Esdras. Capítulo 6 do livro de Esdras contém 22 versículos, que diz assim: completado o tempo. Versículo 13, 14, 15 e 16. Então Tatenai, o governador d'Aquém, do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dário. Os anciões dos judeus iam os edificando e prosperando em virtude do que profetizaram o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e o terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. A dedicação do templo. Todos os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui, dar continuidade aos sorteios. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado
é o capítulo 14 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 14 contém 17 versículos que diz assim: o reinado de Davi reconhecido por Irão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro e pedreiros, carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmará rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sababe, Natã e Salomão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. Capítulo 15 do livro de Mateus. Capítulo 15. Capítulo 15 do livro de Mateus contém 38 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Versículo 29, 30, 31 e 32. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a eles muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viram. Então glorificaram a Deus de Israel. E chamando o Senhor Jesus aos seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. De Êxodo. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Êxodo. Capítulo 2 do livro de Êxodo contém 25 versículos, que diz assim: Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Versículo 11, 12, 13 e 14. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penerosos, e viu um certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espanca o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matasse o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jonas, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Jonas. Capítulo 1 do livro de Jonas contém 17 versículos. A vocação de Jonas é a sua fuga e o seu castigo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Disponha-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele.
para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos, que diz assim: a oração de Abacuque, versículo 1, 2, 3 e 4. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te das misericórdias. Deus vem de Temã, e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do teu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Agora, mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio dos números de 1 a 20. Mentalize aí um número de 1 a 20. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 31. Você que escolheu o número 15 vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 8. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 4 vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 6 vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Você que escolheu o número 14 vai meditar no livro de 1 João, capítulo 4. Você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de Esther, capítulo 5. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de Neemias, capítulo 13. Você que escolheu o número 12 vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 10. Você que escolheu o número 20 vai meditar no livro de Salmos, capítulo 97. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor. E você que escolheu o número 2 vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 14. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de Mateus, capítulo 15.
Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 2. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. E você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E você interagindo com nossas lives das nossas igrejas virtuais, examinando a Bíblia Sagrada, você vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1318 37 300 e até às 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examinem Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco e através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas.
Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total liberdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço imensamente a presença do nosso Senhor Jesus o Cristo aqui nesta live, agradeço imensamente a presença do Espírito Santo de verdade aqui nesta live, agradeço também a presença de cada um de vocês aqui nesta live, que todos possam ser muitíssimos abençoados e não se esqueçam de compartilhar, curtir essa nossa live para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na próxima live.